Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor. Sou eu com vocês mais uma vez. Estou aqui, só não repara no meu cabelo. Tá, já tá tarde, eu tô quase indo me deitar já. Mas antes, eu tenho uma palavra que tá no meu coração. Hoje eu estava ajeitando a casa e eu estava com o desejo de mais uma vez trazer uma palavra. E só que eu fiquei refletindo, pensando, que palavra? Será que hoje vai ter alguma palavra? Eu perguntando para mim mesmo, será? Se tiver alguma palavra, eu vou falar o que está no meu coração. E a palavra que veio foi sobre Sansão. E eu quero falar só um pouquinho de Sansão. Que eu não posso fazer um vídeo muito longo, que meu telefone tá com pouco espaço. Enfim, deixa eu virar o celular um pouquinho pra cá. Isso. E a história de Sansão, muitos conhecem a história de Sansão, é muito conhecida. Mas tem um detalhe que me chamou a atenção, que quando eu comecei a meditar, um detalhe me chamou a atenção. Eu vou ler aqui. Juízes 14, versículo 1 ao 3. Não vou ler muito. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas do Filisteu, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais e toma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos meus olhos. O que me chama a atenção dessa palavra, um detalhe que eu observei aqui, o maior erro de Sansão, a história de Sansão, muitos já conhecem a história de Sansão e muitos sabem o fim que Sansão teve. Essa mulher chamada Dalila, ela foi uma emboscada, ela foi uma armadilha para Satanás destruir a vida de Sansão. O maior erro de Sansão não foi ele ter se envolvido com Dalila. O maior erro de Sansão começou com a desobediência dele, que foi um dos erros cruciais de Sansão. Porque o pai aconselhou a ele que aquela mulher, vamos falar no popular, do dia de hoje, vamos falar no popular, aquela mulher não era a flor que se cheira. Falar no popular. O pai alertou a Sansão, mas sabe como é, né? Jovem, sabe como é que são os jovens? Não, que isso, pai? Jovem de hoje em dia. O senhor tá por fora. O senhor não entende nada. Ah, mãe, que isso, mãe? A senhora é cafona. A desobediência de Sansão causou a ele o fim trágico que ele teve. Porque ele não ouviu o conselho do pai dele. O pai dele aconselhou, mas ele não quis ouvir.
E ele, na desobediência dele, ele falou: tomai-me esta, porque agradou os meus olhos. Ali ele não viu com os olhos espirituais. Ele já começou errando, porque ele foi atraído pela aparência. Ele foi atraído pela beleza de Dalila. E ele esqueceu completamente isso daqui. Ali Sansão já, o inimigo armou uma emboscada, ele não vigiou. Quando ele começou na teimosia, na desobediência. E ali já era a queda certa de Sansão. Então eu venho trazer hoje essa mensagem para você jovem. Você que é jovem. Aprende a ouvir teu pai. Aprende a ouvir a tua mãe. Porque eles não falam para nos envergonhar. Eles não falam por nosso mal. Porque eles querem o melhor pra gente. São pessoas, nossos pais, que já tiveram experiência na vida. Vamos dizer que mãe e pai têm olhos de raio-x, eles vê. Quando teu pai e tua mãe falam assim: essa amizade não é pra você não. Olha, essa amizade não é pra você. Oh, eu não quero você andando com fulano. Eu não quero você andando com a fulana. Eles não estão falando por mal, não. Ouve. Esse rapaz não é um bom partido pra você, não. Essa moça, cuidado. Olha, essa moça vai te levar pro mau caminho. Essa moça vai te desviar. Ou esse rapaz, vai te levar pro mau caminho. Esse rapaz vai te desviar. Vai estudar, meu filho. Vai estudar, minha filha. Porque namora agora. Vai se formar. São conselhos que nossos pais dão e muitas vezes a gente não ouve. Sai fora, isso é emboscada, sai fora. Quem nunca ouviu um conselho desse de um pai, de uma mãe? Eu mesmo, como exemplo, eu por não ouvir os meus pais, a minha vida foi completamente, vamos falar assim, eu não desejo para ninguém a consequência do que hoje eu sofro, mas são consequências das minhas escolhas. E toda desobediência tem consequência. Sansão, por não ouvir o seu pai, Sansão perdeu a visão. Sansão foi chacota. Sansão foi, vamos falar do popular, o bobo da costa, dos filisteus, dos seus inimigos. Foi chacota deles. Cuidado com o que você está andando, cuidado com o que você está se envolvendo. Ouve o teu pai, ouve a tua mãe, ouve a voz de Deus. A desobediência tem consequência. Teve a consequência que Sansão teve. Que no fim da vida dele foi a morte dele. Primeiro foi a morte espiritual, que ele começou com a desobediência, não ouvindo seu pai, se envolvendo com Dalila, virou chacota dos filisteus. E no fim de tudo, Sansão clamou a Deus, pediu perdão, clamou a Deus, e ele pediu só uma vez, um único momento, força a Deus para exterminar todos aqueles inimigos. Só que o fim dele foi a morte dele. As colunas do palácio dos filisteus principais, Deus deu a ele força naquele momento para ele derrubar aquele palácio e destruir todos os seus inimigos.
Mas o que eu venho trazer para você hoje que está ouvindo essa palavra: cuidado com quem você está se envolvendo, com as suas amizades. Tem muitos que se dizem: ai, minha amiga, é meu amigo. Cuidado. Cuidado. Eu, por exemplo, voltando a falar, por exemplo, quando eu me afastei, eu tinha os meus 21, 22 anos de idade. Me afastei porque não vigiei, não ouvi meus pais, me afastei. Eu não vou entrar em detalhe para não prolongar muito. E a primeira coisa, devido à mágoa que já estava no meu coração, revoltada com a igreja, da onde eu saí, o diabo já preparou o quê? As amizades. E foi aí a minha queda. Dali, nunca mais eu fui a mesma pessoa. E eu tive sérias consequências por causa de não ouvir meu pai e a minha mãe. Jovem, você adolescente que está começando a vida, vigia na sua escola, vai estudar, vai fazer curso. Ah, mas é porque minhas colegas vão pensar o que de mim? Ah, minhas colegas, todo mundo está namorando. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Porque namorado não vai garantir o meu futuro. Ou melhor dizer, o namorado, aquela namorada não vai garantir o teu futuro, não. Seu pai, a sua mãe, não vai ser eterno. Então estuda, faz curso, foca nos estudos, foca em Deus. E vigiando a todo momento. Não só vigiando, é orar e vigiar. Porque foi no momento, no descuido de Sansão, que ele, primeiramente, ele perdeu a visão espiritual. E depois ele perdeu os olhos dele. Porque cegaram Sansão. E essa é a palavra que eu venho trazer hoje. Para que você possa, você que está ouvindo essa mensagem, talvez não tenha parado para refletir com as amizades que você está se envolvendo. Ouve o teu pai e a sua mãe. Ouve o seu pai e a sua mãe. Ouve, em nome de Jesus. Amém? Porque eles querem o nosso bem. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.